Pessoal, eu voltei para a gente falar um pouquinho mais nessa introdução ao Antigo Testamento, para a gente falar um pouquinho sobre os costumes do Antigo Testamento e as medidas, né? A gente encontra muitas coisas sobre, por exemplo, Jesus falou uma vez, se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe com ela 2 milhas, né? Qual que era a milha da antiguidade, né? A Arca da Aliança tinha que ter tantos côvados, né? O soldado tinha uma armadura com tantos côvados, tinha isso de peso. Então, o que representa essas medidas para a nossa realidade? Então, nós vamos entender um pouquinho mais nessa aula. E também vou falar para vocês um pouquinho dos costumes bíblicos, lembrando que no final dessa aula também tem o meu rascunho lá para vocês. Costumes bíblicos como casamento, divórcio no Antigo Testamento. Casamento, divórcio, filhos, parentescos, enfim. Como eram as vestimentas, as casas, como eles moravam, como eram as coisas daquele tempo. Então, as medidas, elas são muito importantes para nós compreendermos algumas coisas. Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui 38 tipos de medidas para vocês. Esse material também que vai servir de consulta para vocês, tá bom? Mas vamos supor, lembra da dracma perdida? A dracma perdida para aquela época era uma moeda muito valiosa, né? Mas hoje em dia ela varia aproximadamente 16 centavos de dólar ou 3, gramas de prata naquela época. Então, a prata naquela época era uma forma de negócio. Então, a gente consegue entender um pouco com essas medidas, um pouco sobre a profundidade das coisas. Por exemplo, quando Jesus fala assim, ó, quando Jesus diz, se alguém te chamar para caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas com ela. Então, quando a gente entende a medida da milha, que ela é aproximadamente 1.480 metros, Jesus está falando assim, olha, se alguém te chamar para caminhar 1,5 km, caminha 3 km. Ou seja, então a gente está entendendo que Jesus está falando assim, se alguém te chamar para ir na esquina, vai com ele na esquina. Não, Jesus está falando assim, olha, se alguém te chamar para caminhar 1,5 km, caminha com essa pessoa o dobro, 3 km. Então, não é uma caminhada pequena, não é uma caminhada qualquer. Então, a gente partindo disso, a gente consegue entender um princípio, que Jesus não está falando para você fazer uma coisinha à toa, mas Jesus está falando para você assim, olha, seja disposto, faça algo a mais, vá além, né? Se for para caminhar 1,480 km, caminhe 3 quilômetros, né? Então, a gente entender a quantidade, o valor da milha naquele tempo, para o nosso tempo, também nos ajuda a entender o texto bíblico com um sentido mais profundo, mais real, mais legal. Olha só, tem outras aqui, ó. Quando alguém fala assim, ó, vamos viajar, não sei o quê, e é o caminho de um dia, que é equivalente a 32 quilômetros. Então, caminho de um dia, Lucas capítulo 2. Eu deixei todas as referências bíblicas para vocês, de onde essas coisas são encontradas, tá? Caminho de sábado, aproximadamente 1 quilômetro, Atos capítulo 1, versículo 12. Eu vou lá em Atos para vocês verem, para vocês sentirem o que está acontecendo em Atos capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a caminho de um sábado. Aí você fica assim, mano, como é que... Não, peraí. Então voltaram de Jerusalém do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém. Então o Monte das Oliveiras está um caminho de sábado de Jerusalém. Você fica assim, um caminho de sábado, mano, que viagem é essa? Não, você sabe que é 1.080 metros, 1,80 km. Tá vendo como que... Você fala assim, não, então não era tão longe, mas era uma caminhada boa, 1 quilômetro, né? Então você consegue entender as coisas melhor. Ó, côvado, né? 45, a gente vai ver em Gênesis, 1 Samuel, em Esté, Daniel, né? Fala sobre a questão dos côvados, né? Em 1 Samuel capítulo 17, 3 côvados, 5 côvados. Quanto que era o côvado? O côvado era 45 centímetros, né? Outra coisa que parece muito, tipo a cana de Merdi, que é aproximadamente 3 metros, né? Ezequiel capítulo 42, Apocalipse capítulo 21, né? E você vai ver também na questão do Ezequiel capítulo 47, que fala sobre as águas saídas do templo. Tinha uma pessoa com Ezequiel e ele vai medir o quê? Ele mediu quantos côvados? Nossa, me faltou a memória aqui agora, vamos lá. Ainda bem que eu estou com a Bíblia, tem hora que minha cabeça vai longe. Ele mediu 10 côvados. Quantos côvados que ele mediu? Água, não sei o que, saiu o homem, 1.000 côvados. Então, quando ele mediu 1.000, depois mais 1.000, mais 1.000, então 1.000 côvados, um côvado é 45 centímetros, 1.000 côvados são 450 metros, então ele não está entrando 3 passinhos na água. A gente pensa que, na história bíblica, Ezequiel deu um passo, tornozelo, deu outro passo, joelho, deu outro passo, não, ele andou 450 metros, 450 metros, 450 metros, então literalmente ele estava muito distante.
Então ele estava, tipo assim, sabe quando você está entrando no mar? Você olha para trás, você está longe da praia? Era onde Ezequiel estava. Ele estava longe da terra, muito longe. Então isso faz muito mais sentido, que quanto mais nós nos mergulhamos em Deus, mais vamos estar longe da terra. Meu Deus, eu estou pregando, tá vendo? Mas tá vendo como é que faz muito sentido vocês entenderem essas medidas? Ó, dárico, dedo, denário, dracma, estácio, estarte, né, que vale 64 centavos de dólares nos dias de hoje. Mateus 17, versículo 27. A libra, né? Nós temos aqui algumas medidas de libra, medidas de trigo, aproximadamente 4,25 litros. Palmo, né? Como que funcionava o palmo, né? Passo, quadrante, ciclo, talento. Então, todas essas medidas são importantes no cenário bíblico, né? Algumas medidas antigamente, tipo o palmo, era daqui até aqui era uma outra medida, né? Se eu não me engano, era o côvado. Então, todas as medidas bíblicas existem um sentido para elas estarem lá e um significado, senão eu não teria citado, senão eu não estaria lá, não teria colocado à toa, né? Então eu coloquei para vocês aqui 38 medidas, eu acredito que são as mais importantes, todas que aparecem na Bíblia, eu não encontrei outras que faltam estar aqui. E a 37 é ciclo com S mesmo, tá? Onde você fala assim, nossa, o professor escreveu errado, não é ciclo com S mesmo. Em 1 Samuel capítulo 17, Jeremias 32, Josué 17, 2 Reis. E o que é mais legal é que eu coloquei aqui para vocês a descrição e a referência bíblica, tá bom? Então tem todas as medidas aqui para vocês de peso e também de dinheiro, tá? Vamos lá. Aqui embaixo eu coloquei para vocês nesse arquivo também um calendário judaico. Porque se você olhar para Neemias, eu vou até entrar aqui no livro de Neemias, você vai ver que Neemias está na capital Suzã, e ele vai sair de Suzã e ele vai para onde? Ele vai para Jerusalém. Só que o livro começa dizendo que era no mês de Nissan, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se é no capítulo 1 mesmo. Não, no mês de Quisleu. E aconteceu no mês de Quisleu, no ano 20º, eu estando em Suzã, Fortaleza, não sei o que e tal. Então, olha só, você fala assim, no mês de Quisleu, você fala assim, mano, não faz sentido. Aí quando você consulta aqui, você vai ver o mês de Quisleu, você vai ter uma ideia de qual mês, se era julho, agosto, setembro, outubro, qual mês que era que Neemias estava indo, né? Aí fala assim, tem o pré-exílio e o pós-exílio, tá bom? Pós-exílio, após o exílio, eles deram outros nomes, e o pré-exílio tem outros nomes, né? Mas, por exemplo, mês de Nisan, abril, Ivar, maio, Sivan, junho, Tamuz, julho, aí vai indo, aí você vai entender melhor a Bíblia, por exemplo, do Quisleu, dezembro, então, cara, aqui está Kislev, né, mas dá no mesmo, é só uma transliteração, então, era fim do ano, próximo das festas, não sei o quê, então tá vendo como que tudo isso agrega valor no nosso conhecimento. Lembrando que quando eu estiver explicando a Bíblia Sagrada, livro por livro, eu vou citar todas essas coisas e isso vai fazer muito mais sentido para vocês, tá bom? Agora eu vou entrar na questão de costumes, né, da família hebraica, porque tem muitos costumes que a gente precisa entender. Não sei se vocês conhecem. Por exemplo, o casamento. Dentro do casamento, havia um contrato de casamento, um noivado, né? E tinha a questão das núpcias, porque naquela época, geralmente, os pais escolhiam, ou um tio, alguma coisa assim, as pessoas assinavam um contrato, o noivo pagava um dote pela sua noiva, exemplo de Jacó, né? Pagava um dote para sua noiva, esse dote podia ser em dinheiro, tem até um valor aqui, ó. Cadê? Tem o valor de... Gente, cadê? De 30 a 50 ciclos e selvável e o contrato matrimonial. Você pode subir lá em cima e ver quanto é que vale um ciclo, você tem ideia de quanto que ele tem que pagar, né? Mas no caso de Jacó pagou em trabalho, tinha como pagar em trabalho também. Então, um dote tinha que ser pago para que o contrato de casamento e o noivado fosse selado. E uma vez que o noivado fosse selado, não tinha como voltar atrás. Cancelar o noivado é tipo um divórcio para a cultura judaica. Então, isso faz muito sentido, porque nós vamos nos casar com Cristo, né? A ideia de casamento com Cristo. E Cristo pagou o dote por nós na cruz do Calvário, e nós fomos comprados, e o noivado ali foi assinado, e não tem como mais divorciarmos, e nem Cristo vai divorciar de nós, porque o noivado foi assinado, e estamos esperando o dia das bodas, que Ele voltará para nos buscar, e nós iremos, né,
para as bodas, né? E você pode ver também no casamento de Caná da Galileia, Jesus está lá, falta vinho e tudo mais. Você fala assim, nossa galera, por que essa galera está casando aqui já tem muito tempo? É porque a festa pós-casamento, as núpcias, né, durava aproximadamente 7 dias e só depois desse tempo que eles iam ter relações, né? Ou podia ser de 7 até 14 dias, na verdade, né? Então, entender tudo isso vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre as tradições daquela época. Divórcio no Antigo Testamento. Já existia divórcio no Antigo Testamento, tá bom? Só que o divórcio tinha que ser efetuado por um documento escrito, encarimbado, assinado, né? E entregue pela mulher, a mulher pelo marido, melhor dizendo. Mas naquela época não era igual a gente, um cartório, né? Era tipo um selo, alguma coisa assim. Mas se a mulher, por acaso, se divorciasse do segundo marido, ela não poderia voltar com o primeiro, porque ela já é considerada impura, porque ela já foi contaminada pela coabitação, tem toda uma história, mas o divórcio também já acontecia no Antigo Testamento, só que não era algo que Deus aprovava e nunca vai aprovar, né? Tanto que Deus diz algumas coisas sobre o divórcio também no Novo Testamento. Mas caso aconteceu, o divórcio era permitido, né, no mesmo sentido do Novo Testamento, em caso de adultério, algumas coisas desse tipo assim, tá bom? Os filhos, esses eram considerados dádiva divina, especialmente os do sexo masculino, né, que eles iam dar descendência à geração, mas por acaso, vamos supor que a mulher casou com um homem, e essa família não teve filhos, né, e ele tem um irmão, um primo, talvez essa mulher casava com esse irmão ou primo para que eles tivessem filhos e dessem continuidade à linhagem daquele que morreu. Existem muitas coisas que aconteciam nessa época, tá bom? Só que Deus, mesmo assim, ainda não aceitava algumas coisas, por exemplo, como o casamento, né, entre pessoas próximas, parentes próximos de sangue, né? Não era algo aprovado por Deus naquela época, tá? Tinha até uma passagem bíblica, eu não vou conseguir me lembrar, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu acho que eu não vou achar essa passagem bíblica, eu queria achar ela. Deixa eu ver se eu acho. Não. Mas em relação aos filhos, todos os filhos naquela época, eu não vou achar mesmo. Todos os filhos daquela época, eles eram doutrinados na lei. Eles aprendiam a lei judaica desde pequeno. E não só isso, os filhos homens aprendiam os ofícios, geralmente que o pai exercia, ou algum ofício, né, como carpintaria, né? Áquila, Priscila e Paulo fabricavam tendas. Então, geralmente as crianças já crescem, são preparadas para o mundo, vamos dizer assim, para viver a história, né? Para construírem suas famílias, ganharem seu dinheiro para trabalhar. Então, eles tinham toda essa tradição de, além de doutrinar a criança, e 12 anos era, vamos dizer assim, o momento que a criança era apresentada, né, ao templo, ele já conhecia, literalmente uma criança judaica, ela conhecia pelo menos o rolo de Isaías de cor, se não todos, que ela era doutrinada. Mas o rolo de Isaías, que era o mais próximo, geralmente todas as crianças conheciam. Inclusive, a gente vê isso um pouco na história histórica de Simão Cirineu, tá bom? A vida social hebraica, nós vamos ter a mulher na sociedade, e é um tema muito polêmico, né, no meio das pessoas, assim, que a sociedade hebraica daquele tempo não favorecia as mulheres, e realmente em alguns pontos não, em outros pontos sim, mas olha só, de um modo geral os orientais dos tempos antigos relegavam a mulher a uma condição bastante inferior do homem, infelizmente isso acontecia, mas ao mesmo tempo a mulher tinha outras funções que era muito exaltada que o homem não era. Tem sempre passagens bíblicas para vocês aqui, tá bom? Mas o povo hebreu assegurava à mulher o gozo de vários direitos não encontrados nos costumes em outras nações. Entre os hebreus, ela merecia o lugar de honra e distinção. A mãe era digna das mesmas honras que se deviam ao pai. Perante as autoridades, a mulher tinha o direito também de requerer justiça. Então, não é da forma que as pessoas falam, que tipo assim, era 100% machista e preconceituosa. Não. É claro que ele tinha a questão do homem ser o cabeça, do homem tudo mais, e a mulher ser auxiliadora. É claro que Jesus fala sobre isso, esse é o certo para se ser, o homem ser o cabeça, mas eles em alguns pontos muito específicos, eles inferiorizavam a mulher, não valorizavam a mulher como ela precisa ser valorizada, e tanto que Cristo, quando fala sobre o casamento no Novo Testamento, ele vai resgatar esse valor das mulheres, né? Falando sobre o amor do marido à mulher, né? Que o marido precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, enfim, tudo mais. A mulher como auxiliadora, aquela que edifica o seu lar e tudo mais.
Então, mas as mulheres tinham funções muito específicas, por exemplo, elas trabalhavam na casa, elas carregavam água das fontes, elas fiavam lã e teciam pano, elas moíam grão, preparavam as refeições. Então, e tinham mulheres também que se tornaram juízas e também pelo menos 3 profetisas, em Êxodo 15 a gente vai ver isso. Então as mulheres também tiveram uma parte muito importante na história judaica, tá? Na história judaica nós temos as saudações, né? Hoje em dia a gente fala paz do Senhor, e aí, tudo bem? Como é que você está? Graça e paz, enfim. Naquela época também a saudação de um para o outro era colocar a mão direita no lado esquerdo do peito e abaixar assim, literalmente dessa forma assim, é o nome da saudação, ou eles falavam paz seja convosco, ou paz esteja nessa casa. A gente vai ver em 1 Samuel capítulo 25, Lucas 24, 1 Crônicas 12. Sempre tem referências bíblicas para vocês, tá bom, gente? Enterros e manifestações de luto, nós vamos entender um pouco sobre isso. Jesus me fala sobre assim, que as vidas de vocês estão como sepulcros caiados. As pessoas ficam assim, mano, sepulcro caiado, o que é isso? Então, eles tinham tradições naquela época, não tão costumeiras, né, de embalsamar, no Antigo Testamento nem tanto, mas no Novo Testamento, mas algumas pessoas, como José e Jacó, foram embalsamados e enterrados, né, mas o costume mais comum era enterrar literalmente os mais pobres em covas feitas na terra, um buraquinho feito na terra e colocavam um pedaço de pedra lá assim, e ali era literalmente a cova, meu Deus, falhou a palavra, a cova daquela pessoa. Os mais ricos já conseguiram lugares melhores, né? Mas quando Jesus fala sobre sepulcro caiado, ele está falando sobre que eles colocavam umas pedras bonitinhas, pintadinhas, o sepulcro bonitinho pelo lado de fora, mas por dentro do sepulcro tinha um defunto. Então o sepulcro caiado, que era caiar o sepulcro, é literalmente fazer o sepulcro ficar bonito por fora, mas a gente sabe que por dentro eram defuntos. E Jesus fala literalmente isso, olha, vocês estão bonitos por fora, mas por dentro estão podres, estão mortos, né? Então, eles tinham esse costume de caiar os túmulos, tá? De caiar os sepulcros, tá? Outra manifestação de luto que acontece muito na Bíblia, não sei se você já viu, que é raspar a cabeça, cortar o cabelo, rasgar as roupas, andar descalço, lançar a cabeça no pó, vestir de saco, arrancar os cabelos e a barba, jejuar, choro desesperado, andar com o rosto coberto. A gente tem todas as passagens bíblicas. E nós também temos no Antigo Testamento aquelas mulheres que eram contratadas para chorar. As carpideiras, elas contratadas para poder chorar no seu velório. É muito engraçado esse negócio, nunca consegui assim, né? Mas elas eram contratadas profissionais do choro. Elas iam para lá para chorar pela pessoa que estava morta. Literalmente elas eram pagas para isso, né? Literalmente quando Jesus vai curar uma menina, se eu não me engano a filha de Jairo, eu acho que é isso mesmo. Se não for, vocês vão me perdoar porque é muita coisa, né? Acho que é a filha de Jairo mesmo. Tinha as carpideiras lá que estavam chorando na beira da cama porque a menina já estava morta, né? Nós temos as habitações do povo. O povo habitava em tendas, né, naquela época, e a tenda não é literalmente como a gente pensa que é, mas olha só para você ver, ó, era um dos tipos mais primitivos de habitação da Palestina, e era literalmente ela variava um pouco, mas era literalmente 2 colunas verticais, os pauzinhos assim, e uma pele de animal ou algum tecido que eles teciam, né? O tabernáculo era uma tenda, né? A tenda do encontro também foi feito, o tabernáculo também foi feito com peles de animais. A gente vai ver aqui mais para baixo, né? Temos tendas, cabanas, tabernáculos e também casa. O tabernáculo foi feito com peles de animais. Tanto que Deus falou com os sacerdotes assim, ó, esse candelabro nunca pode se apagar, porque o fogo que acendeu o candelabro é o fogo que veio do altar de holocausto que Deus acendeu. A gente vai entender isso melhor na aula de tabernáculo. E Deus disse assim, ó, esse candelabro nunca pode se apagar. Então, em 1 hora do dia, o sacerdote entrava lá, fazia a recarga de azeite, em outra hora do dia ele voltava e fazia outra recarga de azeite, na madrugada, melhor dizendo, uma durante o dia, uma na madrugada. Por quê? Porque o candelabro não podia se apagar. Simplesmente porque Deus não queria que se apagasse? Não. Claro que também tem uma questão litúrgica do culto, mas também porque, como o tabernáculo foi feito com peles de animais, se apagasse a luz do candelabro, não sobraria nenhuma luz lá dentro e o sacerdote, quando entrasse, ficaria cego, não conseguiria enxergar. Ele poderia esbarrar em algum utensílio, jogar algum utensílio no chão, fazer algo errado e com certeza Deus fulminaria alguma coisa, poderia acontecer. A gente pode ver que Deus levava muito a sério os utensílios, a gente pode ver na história bíblica sobre aquele homem, quando a arca foi cair, ele estendeu a mão e Deus fulminou ele na hora.
não vou me recordar o nome aqui agora, mas Deus tinha muito um cuidado, um zelo muito grande com isso. Então, as tendas, tínhamos tendas, cabanas, tabernáculos e casas naquele tempo de Jesus, né? No tempo da Palestina e também no Novo Testamento. As casas do Novo Testamento já temos mais um contexto de casas, são casas feitas com literalmente tijolos de barro literalmente, né? E os seus telhados eram madeiras colocadas assim, ó, né? Em reta e lado, então por isso que a gente vê que quando aqueles 4 amigos levam o paralítico até Jesus, que eles descem pelo telhado e falam assim, mano, como é que eles abriram um buraco no telhado? Literalmente, algumas casas tinham tábuas, né, que eram colocadas assim, então talvez eles tiraram as tábuas, né, ou se era uma estrutura de barro, eles furaram, enfim, então a gente consegue ter uma ideia melhor do que eles fizeram para poder entrar e chegar até Jesus, tá bom? Torres de vigia, a gente conhece muito bem. Essas torres de vigia variavam de 2 a 2,5 metros de altura para facilitar a vigilância dos pomares e das lavouras, tá bom? E os palácios, né? Os palácios reais, muito comum. E como era a mobília dessas casas? Eles tinham sofá, tinham essas coisas? Não. Geralmente haviam mais tapetes, né? Cadeiras e mesas e camas, pois os orientais tinham o costume de sentar-se no chão sobre as suas pernas cruzadas. Mais para frente a gente vai ver algumas passagens bíblicas sobre camas, sobre descansar, né? Eles geralmente tinham martelo para fixar as estacas, moinhos para moer o grão, panelas de barro ou de metal para preparar comida, tigelas, amassadeiras, odres, né? Literalmente para carregar o vinho ou para carregar algumas coisas. Você pode ver que Jesus fala sobre a questão de odre, né? Odre de velho, odre de vinho. Jesus não. Jesus ou Paulo? Gente, minha cabeça, já estou dando aula aqui, já estou fervendo, né? E a sela de camelo, né? Tem algumas casas que tinham cadeiras e camas, como em 2 Reis, capítulo 4, e tinha também a questão da galera que carregava o azeite, né? Os candeeiros, melhor a palavra, os candeeiros que usavam para poder iluminar naquela época, então tinha o recipiente de azeite, então tinham muitos utensílios, eu coloquei aqui para vocês também nesse meu material. A alimentação daquela época variava bastante, depende da região, da condição financeira do povo, mas variava entre pão, leite, mel, legumes, frutos, farinha, azeite, vinho. Era basicamente a base alimentar essa: pão, leite, mel, legumes, frutas, farinha, azeite e vinho. Era a base, né? A carne geralmente aparecia somente em ocasiões festivas ou em sacrifícios no tabernáculo e no templo, tá bom? Na questão do vestuário, nós temos as vestes confeccionadas de algodão, seda, linho ou lã, né? Os homens usavam uma túnica, né? Que era tipo uma camisola de algodão ou de linho, um manto e uma capa, né? Que vinha por cima, cinto, né? O cinto aqui, e um sapato, né? Os seus, vamos dizer assim, sandálias, chinelas, né? Daquela época, e um turbante às vezes na cabeça. Já a mulher era os mesmos tipos de roupa que o homem, só que com mais confecções, com mais brilho, com mais tamanho, mais longas também. Então é a mesma ideia, só que tinha algumas mulheres que usavam alguns véus quando eles saíram em público, e a gente conhece muito bem essa tradição até hoje aí dentro desse povo. Agora a gente entra na questão de um calendário, né, judaico, de como funcionava o dia, de como funcionavam os meses, como funcionavam os anos, essas coisas eu vou explicar para vocês. Porque se você olhar em Atos capítulo 3, fala assim, na hora nona, a hora do templo, a hora terceira, a hora sétima, então a gente precisa compreender como funcionava a separação do dia para os judeus, tá bom? No contexto judaico. O dia, ele era contado de um pôr do sol até outro pôr do sol, né? E embora o tempo significasse o período de luz, principalmente dava aí as 24 horas. De subdivisão do Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o dia era separado assim, entre manhã, que era entre 6 e 10 horas ou um pouco mais, calor do dia, que era entre 10 até 14 ou 15 horas, e fresco do dia, que era entre 15 e 18 horas, tá bom? Que era aproximadamente isso. A partir das 18, a gente entrava nas vigílias, na noite, né? A primeira vigília de 18 até meia-noite, segunda de meia-noite até as 3 e a terceira de 3 até as 6. Já no Novo Testamento, já temos um pouco de mudança desses termos. Porque agora nós vamos ter a terceira hora, que é 9 horas da manhã, né? A sexta hora, que é meio-dia, e a hora nona, 15 horas da tarde. Então, aquele culto que aconteceu no Atos capítulo 3 foi 3 horas da tarde, que era um culto que acontecia público, né? Que era um sacrifício público, cada um podia levar suas ofertas, enfim. E depois eu falo melhor para vocês. E a 12ª hora do dia
18 horas. Aí entrava na questão das vigílias, a primeira vigília de 18 a 21, a segunda de 21 à meia-noite, a terceira vigília de meia-noite a 3 horas da manhã, que é conhecida também como Cantar do Galo, e as pessoas discutem, o Cantar do Galo que Jesus falou para Pedro, foi literal ou tem a ver com essa vigília, com um sino que o pessoal romano tocava naquela época. Isso é uma curiosidade muito boa, depois eu falo para vocês. E a quarta vigília de 3 a 6 horas, também chamada de amanhã, tá bom? A semana deles era separada por 7 dias ordinários, né? Só que, na verdade, eram separados como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, no sétimo dia era o dia que eles descansavam, né? Sexto dia é o dia que eles dia da preparação, e o sétimo dia o caráter sagrado. Mas eles usavam essas nomenclaturas de primeiro, segundo, terceiro, quarto, não era segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, entendeu? Literalmente eles usavam essa nomenclatura. Os meses eram de acordo com as fases da lua e às vezes variava entre 29 e 30 dias, tá bom? E os anos, aqui no calendário hebreu havia um ano religioso que começava com a Páscoa no mês de Abib ou Nisan, março, abril. E o ano civil, que era assinado nas festas das trombetas. Então eles contavam às vezes de ano em ano, às vezes de 7 em 7 anos, às vezes de 50 em 50 anos. Um fato bem curioso na questão dos anos, né? É que a cada 50 anos acontecia uma coisa muito interessante, né? Que era o cancelamento das dívidas. Era uma coisa que, se alguém tivesse uma dívida com essa pessoa após 50 anos, essa dívida era cancelada, os escravos eram libertos, as coisas que foram vendidas, as dívidas eram restituídas, enfim, tudo acontecia, e eles tinham essa tradição de 50 anos de acontecer essa libertação, tá bom? Então é isso, um pouquinho dos costumes, das medidas. Esse material aqui também vai estar para vocês de consultem, deem uma olhada, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história, mas a gente vai aprender muito mais quando a gente estudar tabernáculo, algumas coisas assim, a gente vai só se aprofundando. Isso aqui é uma introdução, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.